Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver assistindo a esse podcast ou nos ouvindo também. Esse é o RH Gestor Podcasts, o podcast da RH Gestor. Você já deve ter percebido que hoje ele está começando de uma forma um pouquinho diferente, né? Então eu vou começar me apresentando. Eu sou o Evandro, sou jornalista de formação, também tenho formação em gestão de recursos humanos e sou especialista em marketing e mídias digitais. Hoje estou atuando aqui na RH Gestor como Head de Marketing e recebendo aqui com a gente hoje uma convidada muito especial, minha parceira de trabalho, Renata Rando. Renata, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast. Obrigada, Evandro. Bom, então me apresentando para vocês, eu sou a Renata, tenho MBA em Coaching, pós em Administração de Pessoas, também em Liderança, e hoje sou especialista na área de Recursos Humanos, estou como Head de Gente e Gestão na RH Gestor. Legal, e hoje eu e a Renata estamos aqui juntos porque nós temos um assunto em comum, né? Sim. Então, já explicando já para vocês por que nós estamos aqui juntos, Renata e eu, líderes das áreas de marketing e de RH, da RH Gestor, para falar um pouquinho sobre marketing de recrutamento, né? É uma novidade, talvez, para muitos departamentos aí de recursos humanos que ainda não conhecem esse termo. E eu acho que também para algumas pessoas aí da área de marketing. Então, seja você do marketing, do recursos humanos ou de outras áreas também que estiver aí acompanhando a gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu acho que uma das formas de a gente começar é primeiro explicar para as pessoas que estão nos ouvindo, né, ou nos assistindo, o que é marketing de recrutamento. Vamos tentar definir isso, tentar trazer um pouquinho de teoria, né, do que de fato é marketing de recrutamento. Legal. Bom, é trazer ali para o candidato que esteja conhecendo a nossa empresa por N canais de comunicação, a nossa marca empregadora, né? Então, isso vem também de encontro com a descrição da vaga, quais são os diferenciais que a gente tem nessa vaga, de benefícios, como encantar esse candidato para vir para a nossa empresa. Então, de resumo, assim, para além da nossa descrição da vaga, que a gente vai comentar aqui um pouquinho durante o nosso papo, é trazer esse encantamento, olhar para esse candidato e fazer com que ele se interesse por nós, assim. E aí eu te devolvo a pergunta, Evandro. No marketing, como que vocês enxergam isso, né? Essa questão do recrutamento junto na sua área? E o legal, eu acho, Rê, é que assim, a gente pode falar que esse encontro dessas duas áreas, né, de marketing e de recursos humanos, ele possibilita que a gente aplique metodologias, né, e coisas que são utilizadas em uma área na outra e vice-versa. Né? Então, essa aproximação de marketing e RH pode fazer com que o RH aplique, né, estratégias de marketing nas suas divulgações, Boa. no engajamento das suas vagas e vice-versa, né? Também o marketing também aplica técnicas de recursos humanos no seu trabalho. Então eu acho que esse seria um primeiro ponto. E aí, para definindo isso, né, eu acho que esse termo, né, marketing de recrutamento, ele vai se inspirar lá no inbound marketing, né, que talvez, assim, para quem está acompanhando a gente e que é da área de RH, talvez ainda não conheça esse termo, então eu vou explicar. Mas as pessoas que são da área de marketing talvez já tenham tido algum contato, né, Sim. que um conjunto de estratégias que a gente utiliza para atrair, engajar, relacionar e converter, né, leads ou prospects, como a gente chama, né, em clientes e, por que não, né, converter candidatos em colaboradores. Então, acho que o marketing de recrutamento ele vai buscar essa inspiração lá no inbound marketing e eu acho que é um pouquinho de tudo isso que a gente vai falar aqui hoje também, né? E aí, assim, talvez você, como uma pessoa da área de recursos humanos, possa falar mais para a gente como que está esse cenário hoje, né, de contratação, né? Será que o departamento, o setor, né, de gestão de pessoas, de recursos humanos, tem tido dificuldade, né, nos seus recrutamentos, nos seus processos de seleção? Eu costumo pensar que o recrutamento e seleção, ele sempre vai ser desafiador na área de recursos humanos, porque
é muito importante que esse RH, ele entenda, para além ali da marca empregadora, que a gente vai entrar em mais detalhes ali, mas que envolve muito fit cultural, que envolve muito ali os comportamentos, né, as atitudes do dia a dia ali da empresa, e o como a gente pode transparecer isso para esse candidato, seja ele nível Brasil por vários tipos de canais, ou como a gente trazer essa visibilidade para esses candidatos em cidades locais. Então, assim, a gente encontrar esses talentos é um desafio hoje, porque a gente precisa estar bem estruturado como recrutamento e seleção, como RH, para estar entrevistando e estar captando esses novos candidatos para a vaga. Então, encontrar esses talentos vem de encontro identificar esse fit cultural, identificar ali, para além das competências técnicas e comportamentais, as experiências, porque no último podcast a gente falou de vendas no recrutamento e seleção, mas eu tô querendo dizer com isso como a gente avaliar um currículo ali e realmente entender que esse currículo a pessoa não vai estar vendendo o que está escrito, ou se realmente ela tem aquela prática, aquela experiência. E aí que vem o tino do RH, a experiência que esse profissional tem que ter para estar atraindo esses candidatos de uma forma efetiva, que nem sempre vai ser assertiva, no meu entender, porque a gente não tem nunca controle pelo outro, mas a gente sempre tem o controle do que a gente pode estar fazendo de melhor, né? Então... E você tocou num ponto muito legal, porque assim, você trouxe que o candidato, de certa forma, ali com o seu currículo, quando ele se inscreve no processo seletivo, ele está se vendendo para a empresa, né? E por que as empresas não encaram, né, também esse processo de recrutamento, especificamente, como uma ação de venda também, né? A empresa está vendendo ali a empresa, e eu acho que isso é um pouquinho da proposta que nós temos para hoje, né? De como que o RH e o marketing podem se ajudar, né, para que a empresa consiga vender melhor as suas vagas, né, o seu processo seletivo, e também se vender, né, enquanto marca empregadora. E aí talvez a gente possa começar então, agora a gente falou já da importância, nós definimos o que é marketing de recrutamento, demos alguns spoilers do que mais a gente vai falar, mas talvez um ponto de partida, e aí não sei se você concorda comigo, talvez seja identificar, né, em marketing a gente chama de persona, né? Quando a gente vai começar a comunicar, ou quando a gente precisa fazer a comunicação para um público-alvo, a gente personifica, né, por meio de um personagem fictício. Então, por que não criar as personas dos candidatos ideais para a nossa vaga? Como que você vê isso? Isso é muito importante, porque eu vejo que é necessário esse RH que faz recrutamento e seleção identificar essas habilidades, quais seriam as competências, as skills dessa pessoa, desse profissional. E muito legal que a plataforma do RH Gestor tem a RIA, a nossa inteligência artificial, que faz esse funil e pode identificar essa persona de alguma forma, né? Então, isso também apoia e ajuda bastante a gente nesse sentido, mas entender o nosso público-alvo é muito importante. Então, hoje, uma área de recursos humanos, a área especificamente aqui que a gente está falando de recrutamento e seleção, não pode se limitar a enxergar só apenas o processo em si. O processo se faz em A, B e C, né? Nessas etapas. Não, ela tem que ir muito além. A gente tem que entender muito bem do negócio da empresa, a gente tem que estar por dentro das áreas, a gente tem que entender um pouquinho de todas as frentes, eu falo, desde administrar uma equipe, a gestão de pessoas, desde o marketing, entender como que essa área, que é o que a gente está falando aqui agora, pode, né, valorizar e pode trazer e apoiar o recrutamento de seleção nessa questão. Então, acho que o trabalho em conjunto, que principalmente nós temos aqui, Evandro, na RH Gestor, possibilita com que a gente seja mais assertivo nessas contratações, por exemplo. Porque hoje a gente sabe o público
que a gente quer atuar, quais as habilidades, quais são essas competências. Então fica mais fácil até mesmo para o marketing pensar em estratégias, tipo, nossa, legal, eu tenho esse tipo de persona aqui, com essas características que eu vou atingir. Então você vai ser mais assertivo, de repente, na hora de divulgar a vaga em determinado canal de comunicação, porque às vezes no LinkedIn você vai receber um tipo de perfil, mas de repente a gente está buscando um perfil mais júnior, um perfil estagiário. Então, por que não divulgar e fortalecer isso mais nas outras redes, Facebook ou Instagram? Enfim, citando aqui exemplos hipotéticos, né? Mas que tragam esse cenário. Então, é importante a gente entender que esses escalões, eu falo, sabe? De perfis. De perfis. O legal também, talvez, e aí você vai poder falar melhor que eu, é que a gente tem personas diferentes, talvez para vagas diferentes, né? Então você falou um pouquinho de que o perfil de cada vaga que eu vou divulgar, ele é diferente. Então eu posso dizer que assim, a persona de uma vaga para o comercial é diferente da persona que eu vou criar para uma vaga do marketing. Então, assim, exemplos práticos disso, né? Se a gente vai contratar um vendedor, é muito diferente de contratar um desenvolvedor, por exemplo, que eles têm características, comportamentos diferentes e talvez seja muito importante, né, que o RH consiga personificar de fato, né? Quem que é essa pessoa que ele quer encontrar, né? Ah, eu quero encontrar o José, que é desenvolvedor, que atua, que gosta de trabalhar em home office, porque é a realidade da área dele, que é uma pessoa mais tímida, mais retraída, não levando em questão estereótipos, né? Mas que tipo de perfil eu costumo encontrar nesse tipo de vaga? Talvez seja interessante para esse momento. Com certeza. E cada vaga mesmo tem um tipo mesmo de perfil. E é importante a gente aplicar testes comportamentais para entender que perfil comportamental tem esse candidato, porque como você disse, se for um desenvolvedor e ele sendo muito comunicador, por exemplo, será que ele vai trazer o resultado que eu espero em relação a desenvolvimento, que a gente precisa ter um perfil ali mais analítico, né, em relação às atividades? Então, assim, se colocar mesmo com esse olhar, e o recrutador tem que ter esse conhecimento, né, dos perfis. Então, assim, para além de entender do comportamental, é importante também a gente entender do técnico, o que essa pessoa vai fazer, porque isso vai ser um direcionador para esse recrutador buscar o candidato ideal, vamos assim dizer. O comercial tem que ser uma pessoa ali extremamente comunicadora, influente, que tem ali a lábia, né, que tem ali para além das experiências, mas tem ali esse comportamento mais ativo em relação a vendas. Então, como a gente trazer e encantar o nosso candidato para essa vaga? Então, esse é o desafio. E aí, talvez uma pergunta que a gente pode fazer, né, então, para encerrar essa discussão assim sobre persona quais são as características, né, desse profissional que eu estou buscando, como ele é. Exatamente. E aí a gente vai entrar talvez até em um outro ponto, que é depois que assim eu defino o candidato que eu quero, a descrição da vaga em si. Então, aí eu acho que você pode falar melhor do que uma descrição de vaga contempla, né? E aí a gente vai aproveitar e até diferenciar o que é uma descrição de vaga para um anúncio de vaga, né? Que são coisas diferentes. Sim. Bom, a descrição da vaga nada mais é do que as principais atividades e responsabilidades que aquele candidato teria dentro da empresa, e também acompanhando ali dos requisitos técnicos que a empresa espera que esse candidato tenha, os diferenciais que esse candidato poderá ter, né, para agregar valor dentro da vaga, quais competências de repente a gente espera, de habilidades que a gente espera desse candidato para que se comporte aquilo que a gente espera, né? Então é importante ter
essa descrição e essas características dentro dessa descrição para a gente afunilar e trazer com mais precisão o candidato certo. E eu acho que eu vou abrir até um parênteses, né? Que eu acho que vai ser muito importante até pro departamento aí de recursos humanos que está ouvindo a gente. Esses dias atrás, estava eu lá, né, no meu espaço de trabalho, Renata chegou, me chamou e disse: Evandro, precisamos atualizar as descrições de vagas do seu time. Né? E independente se você está com vagas em aberto para essas posições ou se você não está com vaga em aberto. Então, assim, como que a gente pode falar para as pessoas que nos ouvem da importância da gente manter essa descrição de vaga atualizada e desse trabalho que vai do gestor ou do recrutador ali no Recursos Humanos com o gestor das outras áreas ou as pessoas que estão atuando nessas posições nas outras áreas. Sim, isso é muito importante, essa interação que esse RH tem que ter com as lideranças das áreas, com as frentes das áreas, e até mesmo não só com as lideranças, mas com os colaboradores, para entender a realidade do dia a dia, do que aquele profissional realmente faz, para a gente ser assertivo no momento da descrição. Então, como você comentou, sentei lá, Evandro, vamos precisar rever aqui as nossas descrições, porque elas estavam já um pouquinho desatualizadas, e hoje a gente está adquirindo também novas necessidades na área do marketing, por exemplo, que a gente precisou revisitar ali e aperfeiçoar. Isso faz toda a diferença, porque aí entra de novo lá na persona, porque quando a gente quer buscar um perfil ideal, uma persona ideal para aquela vaga, a gente tem que ser o mais assertivo possível nessa descrição, nesses requisitos, para aí sim alcançar. Então, a dica que eu dou para você que é RH, busca essa interação, busque estar próximo das lideranças da empresa, revisitar mesmo as descrições desses papéis, entender quais são os requisitos técnicos, os requisitos obrigatórios ali que vocês considerariam para aquela vaga, para que isso esteja muito bem estruturado, porque daí entra no anúncio da vaga, que aí eu vou te devolver, Evandro, o desafio aqui, em que sentido? Como que você iria anunciar essa vaga para encantar esse candidato, né, naquele perfil, naquela especificação que está ali dentro daquele papel. Então, é muito importante que isso esteja bem definido, porque assim você vai entender qual que é o público que a gente quer atingir. E aí, qual linguagem também que você usaria para atacar esse público, né? Para chamar a atenção e esse candidato se interessar em estar com a gente. Então, hoje, essa comunicação tem que ter, né? E é muito importante para que isso aconteça. A gente entendeu que a descrição de vaga, né, é um trabalho ali que é da responsabilidade do recrutador, do departamento de gestão de pessoas, também em conjunto com os outros setores, né? E já o anúncio de vaga, aí é aí que entra o marketing. Exato. Né? Porque assim, o que eu vejo muito até, existem descrições de vagas, a Renata vai saber melhor que eu, que tem informações ali que são confidenciais. Então, por exemplo, algumas empresas não trabalham a questão da remuneração, né, do salário ali na vaga, de qual que é o budget, o orçamento, né, para aquela vaga, que é uma coisa que pode ter na descrição, né, que pode ser ali também uma coisa, um documento interno ali da organização. E aí, quando a gente fala de anúncio, né, a gente já está falando de como que a gente vai transformar essa descrição de vaga em algo que as pessoas vão comprar, de fato, né? E aí a gente usa essas estratégias de marketing para isso, né? Sim. E aí, talvez a primeira delas, você pode até me ajudar a construir isso, é quanto à linguagem, né? Então, como que eu adapto, né, essa descrição de vaga em uma linguagem que seja acessível para cada uma das minhas personas? Então, eu vou divulgar uma vaga, não importa o meio, a gente ainda vai falar de meios, né, aqui de divulgação, mas para um cargo operacional, né, que tem pouco domínio de redes sociais, de cenário digital,
que muitas vezes não tem compreensão de alguns termos e tudo mais. Como que eu divulgo essa vaga? É muito diferente de eu fazer um anúncio para um cargo já mais da área administrativa ou mais ainda para um cargo de gestão. Então a gente tem que ter essa preocupação nos nossos anúncios de vaga para começar em como que a gente vai tornar essa linguagem acessível para cada uma dessas pessoas. Porque acredito eu que a gente esteja falando de pessoas diferentes e para pessoas diferentes. A gente não vai divulgar todas as vagas para o mesmo tipo de pessoa. Sim. Então essa comunicação precisa ser diferente, eu acho que para começar. E aí, assim, uma das coisas que a gente precisa fazer também quando a gente fala aí de linguagem é aproximar as expectativas, né? Então, alinhar as expectativas, isso é muito importante, não só nessa fase de divulgação da vaga, mas em todo o processo seletivo, mas de alinhamento de expectativa entre empresa e colaborador. Então, um dos exemplos, assim, né, que talvez a gente possa citar, é que os nossos anúncios de vagas, eles não podem ser mentirosos. Com certeza. A gente precisa falar a verdade, né? Então, a gente tem, talvez, muitos malefícios, né, de um anúncio de vaga que está vendendo uma mentira, né? Uma cultura organizacional que não existe. Quando o colaborador chega lá, a gente impacta em diversas outras coisas, né? Como rotatividade, e por aí vai. Então, esse alinhamento de expectativas eu acho que é muito importante para a gente começar também. Com certeza, Evandro. E isso vem de encontro com a descrição desse papel, para que a sua área, por exemplo, o marketing, consiga desenvolver um anúncio que seja atrativo. E é importante que, mesmo que a empresa que você RH aí esteja, mesmo que essa empresa não tenha ali um fit cultural, uma cultura organizacional pré-estabelecida, racionalizada ali em algum documento, mas é possível, através de comportamentos e até falas, né, das pessoas responsáveis por essa organização, identificar o que eles esperam, né, de um colaborador, o que eles esperam de postura desse profissional. Então, isso é muito importante para colocar nesse anúncio de vaga, porque hoje a gente consegue tocar o outro por aquilo que nos move enquanto valores, o que a gente tem como princípio. Eu falo, nossa, se eu olhasse hoje a divulgação ali do RH Gestor, contando ali um pouquinho da história da empresa, trazendo a realidade dela ali, e qual que é o pensamento que ela tem em relação aos valores, por exemplo, respeito, que é algo que eu prezo muito e é um dos valores da RH Gestor, isso cria uma conexão. Então, quer dizer que esse candidato ele vai se interessar, né, por trabalhar num lugar que também respeite, que também tem essas mesmas crenças, né, que ele. Então, isso é muito importante nesse quesito. E também a questão da linguagem que você comentou, não adianta uma indústria, por exemplo, que vai ali recrutar uma pessoa de fábrica, colocar lá nomes, nomenclaturas da vaga muito distoante com a realidade daquele operador, por exemplo, né? Então, um outro exemplo, no comercial, tem comercial de empresas, de indústrias que são mais tradicionais no sentido de, eu sou um assistente comercial, do que uma empresa, por exemplo, de tecnologia ou que esteja num outro setor dentro do mercado que utilize a nomenclatura de SDR, por exemplo, né? Então, é entender mesmo qual que é o setor da empresa é importante para saber a linguagem que você vai utilizar, e a gente precisa tocar o candidato. Então, às vezes, o candidato é um excelente comercial, é um excelente assistente comercial, mas se ele olhasse a minha vaga hoje de SDR, será que ele ia ter aquele entendimento de que o papel dele seria de assistente comercial, de ligar para clientes, de captar novos clientes através de canais de comunicação interna da empresa? Então, é importante ser o mais simples possível, o linguajar mais simples possível. Eu acho que esse não tem erro para você atingir, seja qualquer público, sabe? Mas tem empresas que
que estão mais à frente em relação à linguagem e até mesmo nomenclaturas que elas mesmas criam para a realidade daquela empresa, não necessariamente que tenha no mercado, né? Então, isso não tem problema, mas é importante que isso esteja claro lá na vaga, porque de repente a pessoa não vai receber currículo porque tá lá com uma nomenclatura que é interno da empresa, né? Então, envolve muitos fatores, assim, mesmo para ser analisados. Mas a dica que eu dou é o simples, o objetivo, que vai realmente trazer ali as expectativas que aquela empresa tem em relação ao papel, para não ter erro nessa contratação, sabe? E aí, em relação a níveis, de repente de gestão, de uma senioridade um pouco maior, é claro que na descrição da vaga, até mesmo nos requisitos, isso iria mostrar esse nível, né? Esse perfil que a empresa estaria buscando. Então, fica já direcionado para a vaga que quer também. Então, são vários pontos que daria para a gente linkar nesse quesito. Eu acho que você tocou até num ponto muito importante também, que é essa questão da gourmetização de algumas posições, né? Foi isso mesmo. Que eu acho que isso acontece muito na minha área, no marketing, né? De a gente adotar muitos termos em inglês, né? Marketing é um termo em inglês por si só. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado quando a gente passa isso para as outras áreas, né? Principalmente uma empresa que não tem essa cultura, né? Como você falou. A empresa de tecnologia, ela talvez já tenha esses termos ali internalizados, né? Mas e as pessoas de fora, né? Se ela está procurando pessoas talvez com uma senioridade mais alta, que já tenham passado por aquelas posições, vão conhecer, né? Então são coisas importantes ali para o anúncio de vaga também. Então entender onde e a minha empresa se encontra, né? Para saber como que eu vou trabalhar até os cargos, né? Exatamente. Porque um analista de marketing pode ser uma outra pessoa em uma outra empresa, né? Um social media pode ser um assistente de redes sociais, um analista de redes sociais. Exatamente. Então, é algo importante também para a gente tratar. Então, agora que a gente entendeu, né, a diferença entre descrição, anúncio, começamos a falar um pouquinho de como a linguagem desses anúncios deve ser, né? Que plataformas, né? Acho que talvez a gente vá agora para que plataformas ou como a gente vai fazer essa divulgação. E aí talvez a gente possa começar aí com o cenário digital, né? Que é o mais comum hoje em dia, né? Então, hoje em dia a gente tem plataformas de emprego, portais, a gente tem redes sociais corporativas. Então, como que a gente identifica qual que é o melhor lugar para a gente fazer a divulgação das nossas vagas? Vai muito também da necessidade da empresa e o modelo de trabalho que essa empresa adota. Eu acho que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto seria, ok, o meu modelo de trabalho é presencial, então isso já me faz ter ali o direcionamento de que eu vou precisar buscar pessoas daquela localidade, daquela cidade ou de regiões próximas, porque é presencial. Se o modelo for híbrido, a gente também pode pensar em outra forma. De repente, ser local é importante, mas que se esteja numa cidade de vizinho um pouquinho afastado, não seria um problema de locomoção se essa pessoa precisar vir na empresa 2 vezes na semana, por exemplo. E o remoto, eu falo que o remoto não tem limite, né? Não tem nenhuma área de jurisdição ali específica para a gente atingir. Então, vai muito do cenário dessa empresa. Se for uma empresa modelo presencial, é interessante a gente divulgar nos canais e nos meios de comunicação locais, né? Como, por exemplo, a RH Gestor, ela é aqui em Maringá, no estado do Paraná. Então, nós utilizamos alguns meios de comunicação, como o Maringa Post, como, por exemplo, também o LinkedIn, que abrange nível Brasil, mas tem muitas, quando a gente coloca que é presencial, a cidade já consegue afunilar a vaga para os candidatos para esse lugar. Então,
Vai muito dessa questão, sabe? A gente também tem outras plataformas locais aqui que a gente poderia utilizar também, como maringá.com, mas enfim, hoje a gente utiliza mais esses canais locais. Se for uma vaga remota, eu falo, o Brasil não tem limite nem mundo, né? Então a gente consegue fazer um recrutamento mais avançado no sentido de divulgar em outros portais, como o da Icato, como vagas.com, LinkedIn, que vai chegar esse anúncio para esses candidatos potenciais, né? Então, eu vejo que é muito por aí, entender mesmo do modelo de trabalho que aquela empresa adota, que eu acho que é onde daí vai te trazer esse direcionador para onde divulgar e como divulgar. Então, a gente precisa. A resposta para o local onde a gente vai fazer a divulgação das nossas vagas é depende. Né? Depende. Então, depende de todos esses fatores que você trouxe e, principalmente, como você disse, entender as características dessa vaga, o modelo de trabalho, a regionalização, né? Exatamente. De como essas vagas são divulgadas. E aí, a gente falou um pouquinho das plataformas que são mais conhecidas nacionalmente, né? E aí a gente pode lembrar que a RH Gestor, né, a nossa plataforma, integra com essas plataformas, que isso otimiza o tempo ali do setor de recrutamento e seleção. Com Então, certeza. ao divulgar a vaga ali no RH Gestor, a vaga ela já é automaticamente publicada em outros canais, né? Mas não se esqueçam, né, que aí nós temos empresas em todo o Brasil, que são clientes da RH Gestor, que essa regionalização, né, essa regionalidade, os canais, as plataformas que são ali da região, eles precisam ser considerados também Com no certeza. ato de divulgação dessas vagas. E aí, Renata, falando um pouquinho agora de redes sociais, né? Eu vejo as redes sociais como um espaço muito importante para que a empresa trabalhe marca empregadora, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também ainda. Mas eu queria até trazer uma experiência assim de que eu já tive, que pode ser uma dica até para quem está nos ouvindo, né, ou nos assistindo, e queria que você comentasse sobre isso também. Mas algumas empresas, né, já têm departamentos tanto de RH como marketing mais estruturados e conseguem fazer essas trocas, como eu te disse, né? E aí eu conheço empresas, por exemplo, que tem uma verba de anúncios para divulgação de vagas em redes sociais, que pode ser uma alternativa legal também, né? Então, quando ali uma pessoa que é da área de marketing vai entender melhor o que eu estou falando, ali que trabalha com gestão de tráfego, né, vai criar uma campanha, ele consegue segmentar onde ele quer que aquela divulgação de vaga apareça, né, para que tipo de pessoa, o que ela busca, a idade, né, o gênero. Então, a gente consegue trazer essa persona para a configuração dessa campanha. Então, isso é uma ideia muito legal, talvez, que os RHs que estejam nos ouvindo possam colocar em prática, né? De como que eu uso desses conhecimentos do marketing ou desses talentos que eu tenho na minha empresa do marketing para fazer essa divulgação. Seja por meios orgânicos, né, ali que não envolvem o anúncio, né, o investimento em mídias pagas, mas também nas mídias pagas, né? Por que Uhum. não fazer esse impulsionamento de vagas? E aí eu trago até um exemplo de um setor que é um pouco mais difícil de você contratar, que é para a área de tecnologia, né? Então, algumas posições aí da área de tecnologia, alguns cargos assim são mais difíceis de encontrar. Então, dependendo ali da localidade da vaga, né? Se for uma vaga, por exemplo, remota, como você trouxe, que não tem barreiras geográficas, a gente pode também criar campanhas de anúncios que sejam voltadas para todo o Brasil, né, ou em regiões específicas onde a gente quer procurar candidatos. Então, eu vejo as redes sociais como grandes aliadas assim, né, Sim. desse processo de recrutamento também, que talvez muitas empresas não as utilizem ainda. Como que você vê esse trabalho assim que a gente pode fazer com as redes sociais também? Eu vejo que hoje a tecnologia é o nosso presente em todos os sentidos, né? Então, quanto maior informação a gente
tiver para divulgar essa vaga e meios de comunicação para divulgar, melhor vai ser para a empresa. Tem empresas que são mais tradicionais, que tem ali o site da empresa, e tem o campo lá de trabalho conosco e divulga ali. Mas que diferença seria se essa empresa tivesse uma rede social, seja um Instagram, um Facebook, que atingisse esse público? Porque hoje é difícil quem não tenha uma rede social, é difícil quem não tenha um WhatsApp, por exemplo. Por que não também criar um designer de anúncio de vaga para divulgar no status do WhatsApp para atingir, né, esse público? Então, assim, a gente tem hoje várias formas. E é muito importante que as empresas caminhem de acordo com o que o mercado vem caminhando, né? Vem ali se desenrolando, se desenvolvendo. Então, é importante sim divulgar nas redes sociais, seja também por e-mail, seja também no WhatsApp, como eu comentei no status do WhatsApp. É importante sim, se o RH tiver essa parceria com o marketing, de entender a questão do budget orçamentário, entender se o RH tem um espacinho ali para também ter essa divulgação através do tráfego, porque isso com certeza vai atingir mais pessoas e com perfis, de repente, até mais aderentes ao que buscamos, justamente por esse funil que você comentou, da gente buscar pessoas específicas, de repente de determinada cidade, idade, etc. Então, isso é muito importante. Eu acho que hoje isso é o natural, né? Eu acho não, tenho certeza que é que é o natural hoje, é o dia a dia de muitas pessoas. Tem algumas pessoas, sim, que não têm essa acessibilidade, mas ainda assim tem pessoas que podem ajudar a trazer essa acessibilidade, mostrando ou falando para a pessoa. Então, quanto maior o meio, melhor fica, no meu entender, assim, na minha opinião. Quanto mais apoio, né, o setor de recursos humanos, o recrutamento ali tiver para a divulgação dessas vagas, melhor, né? Exatamente. Tanto que eu já trabalhei em empresas, por exemplo, que trabalhava com campanhas internas de indique um amigo para a vaga. Se esse amigo entrar nessa posição, nessa vaga, você ganha um bônus, você ganha um presente, enfim. Então isso é legal, porque faz esse movimento e também pode chegar a várias pessoas, né, de vários tipos de acessos, né, que tenham vários tipos de acessos, enfim. Então, falando de redes sociais, vale criar ali uma arte, uma divulgação padrão para colocar no perfil da empresa, para colocar nos stories, vale fazer vídeo, vale fazer anúncios. O que não pode é não utilizar esses meios, né, digitais para alcançar mais candidatos, né? Ah, com certeza, porque na minha época, por exemplo, e olha que eu sou jovem, pessoal, mas na minha época, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalho desde muito nova, e eu imprimia lá 10, 15 currículos, e eu ia de porta em porta nas empresas para entregar o meu currículo e procurava agências locais da cidade aqui de Maringá, que é onde eu moro, para entregar o meu currículo impresso. Então, assim, essas agências, por exemplo, me ligavam através do telefone mesmo, usavam o telefone, né, para me ligar, na verdade. O pleonasmo aqui. Corta isso, por favor. Ou me mandavam SMS na época para falar de determinada vaga. Então, assim, como era difícil você alcançar, mas ainda assim tinha esses meios, por exemplo. E hoje, com essa acessibilidade, com a internet, com essa globalização, com essa facilidade de informações que a gente tem, a gente pode usar desses meios para alcançar esse público, para alcançar esse profissional, para alcançar esse candidato tão desejado. Então, hoje, com certeza, se alguém vier falar comigo, não vai ser mais por SMS e dificilmente por telefone. Vai ser mais pelos canais sociais, principalmente o LinkedIn, que hoje é muito forte, né, de rede de profissionais, mas também nos sites
né, de busca. E hoje o RH Gestor tem, né, ali, como você comentou, essa integração que também traz essa visibilidade com esses meios de comunicação, com essas redes sociais, né? Então é isso. Ninguém vai bater lá na porta da RH Gestor para entregar mais Um um currículo currículo, impresso, você não vai né, ver. para Renata. Isso não vai acontecer. Não vai. Você trouxe algo Pelo importante. menos se acontecer, vai ser raro. De 1 em 1000, 1 milhão. Vai ser raro. Criando aí uma expectativa, uma porcentagem da minha cabeça. Você trouxe a questão, né, já que a gente está falando de recrutamento digital, do software, né, de recrutamento, e aí a gente tem a RH Gestor, né, a nossa plataforma, mas a gente poderia falar agora, então, né, do quão é importante para o RH ter esse software, né, porque como a gente já superou essa barreira geográfica, né, do candidato imprimir os currículos, também já fiz muito isso, imprimir currículo e porta a porta a empresa para entregar o meu currículo, principalmente quando eu estava começando, né, na carreira aí na área de marketing. Mas é uma coisa que hoje em dia, né, já não é mais comum. Então, como as empresas estão conseguindo superar isso, né, elas consequentemente recebem muitos currículos. Então, elas recebem muito mais currículos porque agora as pessoas conseguem mandar isso, né, pelo e-mail, pelo site ou por outro meio de divulgação, né. Então, é extremamente importante, né, que o recrutamento, que o setor de RH tenha um software para auxiliar nesse processo, né, para automatizar esse processo de recrutamento, né, para que ele possa fazer ali a triagem, para que ele possa usar a RIA Persona, para que ele possa enviar testes. Então, a gente superou essa barreira, mas aí o RH agora precisa superar essa dor, né, esse desafio de automatizar esses processos. Exatamente, eu falo que é o desafio de muitos RHs hoje de automatizar esses processos, Evandro, porque muitas empresas, e talvez você que esteja nos ouvindo ou assistindo aqui agora, deve utilizar alguma planilha em Excel, faz algum processo bem operacionalizado ali e que dificulta você ter essa visibilidade, essa gestão e até agilidade nesses processos. E hoje, a RH Gestor, ela te proporciona, né, você ser um RH estratégico. Como? Através mesmo do nosso módulo de recrutamento e seleção, que abrange tudo isso que a gente comentou aqui agora, né? Então, a gente consegue desde divulgar a vaga, de criar a RIA Persona, que é a nossa inteligência artificial, que eu comentei com vocês, que consegue ali colocar características desse candidato para funilar e trazer com mais precisão. Você consegue ali aplicar testes comportamentais para entender o perfil desse candidato, para ser mais assertivo também na hora da entrevista e ou contratação. Então, a gente tem meios que pode nos favorecer a olhar daí para esses detalhes com qualidade, eu falo, sabe? Eficiência, porque isso torna daí o recrutamento algo muito valioso. E eu falo que hoje o recrutamento e seleção, ele é a porta de entrada de qualquer colaborador e para qualquer empresa. Então, assim, se eu não for o mais assertiva possível, se eu não for mais eficiente possível no momento de contratar esse candidato, eu posso não estar trabalhando os meus talentos ou desmotivando os talentos que eu já tenho na empresa por alguma contratação errada. Então, assim, tem vários fatores que a gente pode analisar, vários cenários, né, que a gente pode analisar, que traz a gente nesse contexto. Então, é muito importante a gente trabalhar o recrutamento e seleção com essa qualidade, por conta de que aquela pessoa que está entrando realmente vai ser a pessoa que você estava procurando e não algo que estava simplesmente só escrito no papel, no currículo e beleza. Eu fico imaginando assim, né? Recrutar, né? O processo de recrutamento, ele não é fácil, né? Ele é um processo árduo. Sim. Mas imagine para o recrutador quando ele olha e fala, eu acertei nesse processo de recrutamento. O quão prazeroso isso não deve ser, né? Para o profissional ali de recrutamento e seleção. E aí, assim, agora eu queria entrar numa questão que eu acho que é até um pouco polêmica, né? Nós falamos já há um tempo sobre essa divulgação online,
Mas e o offline, né? E aí, para quem não tem proximidade com os termos em inglês, né? O fora da internet, né? As mídias mais tradicionais. É, ainda vale a pena anunciar nesses canais, né? Então, contratar agências de consultoria que são especializadas nesse processo, participação em eventos e outras muitas, né? Ainda vale a pena fazer esse tipo de recrutamento? Sem dúvida nenhuma, vale muito a pena. Como estamos comentando aqui, é importante porque se o modelo de trabalho daquela empresa for presencial, esse contato, essa consultoria, esse tipo de evento local pode sim trazer esses candidatos potenciais para aquela vaga. Então, é muito importante que esse RH esteja ali ligado mesmo quais são os meios ali na cidade, quais são, de repente, as universidades que possam te trazer possíveis talentos e candidatos para aquela vaga, ou que tipo de associação que você possa estar buscando na tua cidade comercial ali, que de repente possa te indicar esses profissionais, ou qual portal de vagas local, né, que aquela cidade possa vir a ter para encontrar essas pessoas. Então, isso é muito importante, sim. Existe até algumas cidades, né, que tem algumas mídias impressas, né, o jornal, por exemplo, que tem lá a seção de empregos, e que isso funciona muito para um tipo de público específico, né? Então, talvez como a gente já tem falado aqui, a gente precisa levar muito em consideração, né, a descrição, o anúncio e também esse alinhamento com essa persona, né? Se essa persona precisa ser encontrada ali no meio de comunicação mais tradicional, no offline, então a gente precisa ir até ela. E aí depois a gente traz ela para o digital, que é aí quando a gente já começa a falar desse processo de automatização, né? Então, Exatamente. o investir, talvez vale a gente ressaltar, no recrutamento offline, ele não exclui o uso dos softwares de automação, né? Que vão auxiliar aí no trabalho do setor de recrutamento, né? De forma alguma. É isso aí. Então tá, a gente entendeu até aqui que divulgar uma vaga talvez eu possa resumir, como vender uma oportunidade. Com certeza. Então, a gente entendeu que marketing e RH precisam trabalhar juntos, né? Precisam estar alinhados, porque esse processo de venda, né, daquela oportunidade para o candidato, de encantamento, é muito próximo ali de um processo de venda de um produto e tudo mais, só que de uma forma diferente, né? E agora que a gente falou desse processo, né, de anunciar, de divulgação das nossas vagas, talvez seja importante a gente falar agora sobre como engajar essas vagas, né? Então, o trabalho ali do setor de recrutamento e seleção não para, né? Não termina ali na divulgação da vaga, né? Então tem muitas coisas ali que o RH precisa fazer enquanto ele tá com esse candidato ali ativo no processo, né? E aí eu acho que seria legal que a gente citasse algumas delas, né? Legal. Não para. Eu falo que o recrutamento e seleção, desde da divulgação dessa vaga, é um departamento muito dinâmico. Então, para que a gente continue nesse movimento, para além ali de fazer essas triagens, essa questão do encantamento da vaga vai muito do divulgar. A forma como a gente enxerga a empresa. Então, isso tem que estar bem ali alinhado, trazer ali o valor da nossa marca, da nossa empresa, como eu comentei. E nesse meio tempo, nesse processo, nessas etapas, é muito importante que o RH dê essa atenção para o candidato, porque o que eu também vejo muito hoje em dia é o quanto falta assim desse RH, desse recrutamento, dar a devolutiva para um candidato, seja positivo, seja negativo. Então, assim, a importância também de você dar a atenção. Isso mostra também a cultura que a empresa tem ali em relação ao respeito, como, por exemplo, como a RH Gestor tem aqui as pessoas. É importante ter esse acompanhamento, é importante a gente retornar para os candidatos, é importante a gente manter vivo, porque a cultura, ela só é aplicável se diariamente a gente for cultivando ela em pequenos atos, em pequenas ações,
que a gente vai trazendo essa relevância, né? Então, eu falo que é um mix de coisas, assim, que é até longo demais se for pra gente entrar em detalhes aqui em Aham. cada uma delas. Em marketing, Renata, a gente fala muito de experiência do usuário, de experiência do cliente, e por que não talvez falar também de experiência do colaborador, né? Porque assim, enquanto um colaborador está em um processo seletivo, né, digamos ali que o processo dure 1 mês, 2 meses ou até mais, dependendo da empresa e da complexidade da vaga, esse colaborador está ali pesquisando sobre a empresa. Ele tá ali acessando as redes sociais, ele tá ali acessando o site, os conteúdos que a empresa produz, ele tá, né, já criando ali várias situações na cabeça dele, né, de como que seria se ele trabalhasse na empresa, lidando com aquele recrutador em específico, né, que tá sendo a porta de entrada para ele. Então eu acho que é muito importante que a gente traga essas técnicas de marketing mais relacionadas à experiência do usuário, do cliente, também para o recrutamento. Sem Então, dúvida. falar de experiência do colaborador, né, durante todo o processo, né, é algo muito importante. Sim, com certeza. Evandro, um exemplo, né? Contratamos recentemente uma posição aqui, uma vaga para RH gestor, e essa pessoa iniciou essa semana, e a hora que ela chegou na empresa, ela viu a nossa social media, né? E aí ela chegou, falou: "Ah, então é você que estava lá nas redes sociais, que estava lá postando". Então, assim, isso é muito legal, porque traz valor, não só ao negócio, mas também esse tato humanizado, esse olhar. Então, assim, o quanto a internet hoje ela se faz presente nas vidas das pessoas. E quando a gente chega num lugar e enxerga aquilo acontecendo, né, querendo ou não, é uma validação. Uhum. É uma prova real que o marketing, eu não sei que tipo de nomenclatura que o marketing usa para validar que se aquilo realmente atingiu aquela pessoa. É prova social Aham. no copywriter, né? Isso. Então, é isso, sabe? É a prova social de qualquer empresa seria realmente enxergar as práticas nas redes sociais, nos sites, etc. Mas nada melhor do que esse colaborador chegar dentro e enxergar que isso acontece, né, no dia a dia. E aí, até agora, talvez, né, quem tá acompanhando a gente tenha entendido que a gente está falando de como o RH pode trabalhar com aquele possível candidato que está procurando por uma vaga. Mas a gente também tem aquele perfil de candidato que não está procurando uma vaga, né, que também precisa ser levado em consideração. E aí, como que você conquista um talento que já está empregado, que está feliz, e convence ele de que na nossa empresa, né, na empresa de quem está nos ouvindo, ele vai ter uma oportunidade de desenvolvimento ou de crescimento maior. E talvez a gente faça isso nessa experiência do colaborador. Com certeza. Então, talvez ele nem estivesse procurando uma vaga, mas ele foi tão bem tratado, ele viu essas provas sociais, né, isso acontecer, que ele ficou convencido, talvez, a trocar de oportunidade, né? E aí a gente entra, talvez, em um outro assunto que também vende a empresa, né? Até agora a gente está falando de vender oportunidades, né? Vender as nossas vagas, os nossos anúncios, mas de vender a empresa como uma marca empregadora, né? Que a gente já deu vários spoilers aqui, Uhum. mas quando a gente fala de marca empregadora, né? E aí, Renata, me ajude, a gente está falando de como a empresa está se posicionando no mercado como um bom lugar para trabalhar, certo? É isso, exatamente. Então, como que hoje ela se posiciona, que ela se coloca? Por isso que é importante o marketing nessas horas, junto com a RH ali, trazer essas evidências, trazer também ações que a empresa realiza, trazer ali os benefícios que aquela empresa tem, qual que é o fit cultural daquela empresa, porque tudo isso, de certa forma, vai ser uma prova social para aquele candidato. E eu enxergo que muitas pessoas, para além do salário, as pessoas também vão de encontro com essa cultura, com essa qualidade de vida. Então, assim, o que a empresa hoje tem de práticas, de cultura
que faça sentido para aquela pessoa, que ela se sinta bem. Aqui eu estou num lugar que sim, eu posso trabalhar, mas ter uma qualidade. Então, é muito amplo também esse tema, mas é muito importante que a área de recrutamento e seleção, junto ali com o marketing, entenda de como a empresa hoje se posiciona e se coloca no mercado. E aí vai englobar tudo isso que a gente comentou aqui agora e também validar como prova social na entrada desse colaborador e também vai com certeza fazer com que possíveis candidatos potenciais cheguem até nós de encontro com os nossos valores, com a nossa história, com a nossa forma de empresa, de vida de empresa, né? Então, é isso. A gente até vê alguns cases, né, Renata, de alguns dos nossos clientes que são muito legais, que eu acho que a gente pode citar. Então, quando a gente fala de marca empregadora, né, que, por exemplo, algumas empresas possuem lá um Instagram, algumas empresas maiores, claro, né, possuem lá um Instagram só para trabalhar, né, marca empregadora, né? Então esse Instagram é ali uma parceria do recursos humanos com o marketing e ali a empresa ela publica muito mais conteúdos relacionados a essa experiência do colaborador dentro da empresa, né? Então até aqui a gente estava falando de experiência do candidato, agora a gente já está falando do que a empresa faz para aquele colaborador. E aí é muito legal quando a gente vê essas empresas colocando essas provas sociais, né, na internet, até mesmo usando o LinkedIn para isso, né? Tem muitas empresas que eu tenho certeza que estão nos ouvindo, que fazem ações muito legais com os colaboradores, que têm projetos muito legais, mas que não comunicam isso, que não divulgam isso, né? Então a empresa realizou lá uma ação específica, de uma data específica, e não tinha ali uma pessoa para fazer algumas fotos, para colher algumas informações do que foi aquela ação e posteriormente divulgar. Então, esse alinhamento entre marketing e recursos humanos, né, perdão, ele vai ajudar que essa empresa seja mais divulgada enquanto uma marca empregadora também, né? Então, não é competência, talvez, do RH saber de publicação em rede social, de produção de conteúdo, mas é competência do marketing, né? E muitas vezes a empresa tem essas pessoas que fazem isso. E aí o RH pode vir com a ideia, o marketing vai lá, vamos colocar isso aqui em prática. E aí as ideias começam a casar e elas começam a vender mais a imagem da empresa. Então a gente tem coisas muito legais aqui, né, que a gente vê dos nossos clientes. Com certeza. E isso tudo, Evandro, começa no recrutamento e seleção. Então, na entrada mesmo desse colaborador. Então, é importante, sim, as empresas trabalharem, vocês aí, RH, ter esse contato com a área de marketing da empresa, ter esse alinhamento com as lideranças, né, em relação à descrição de papéis, para fazer o anúncio bem elaborado, de acordo ali com os requisitos e especificidade da função. É importante tudo isso, porque isso tudo vai fazer com que, além de encantar esse candidato, que ele entre e você consiga ter ele como seu talento, como, né, uma pessoa que realmente vai perdurar ali por muito tempo na empresa. E legal que muitas vezes a gente vê que existem alguns colaboradores que estão tão satisfeitos, né, com o seu ambiente de trabalho, que eles começam a promover a empresa por conta própria. Né? Então é muito comum a gente abrir o LinkedIn, por exemplo, e ver os colaboradores de algumas empresas contando como tem sido a sua experiência na organização, os projetos que ele tem realizado. Então, quando você trabalha, né, como você disse, esse processo de recrutamento, esse acesso do colaborador, quando você trabalha marca empregadora, o colaborador ele se torna um promotor da tua marca também, que é uma coisa importante para a gente citar. A gente falou até aqui, então, já falamos do que então, marketing de recrutamento, falamos de persona, falamos de descrição de vaga, anúncio de vaga, de linguagem, de plataformas digitais, de recrutamento offline, de marca empregadora.
E aí, talvez agora a gente possa, caminhando aí já para o final do nosso bate-papo, elencar por que tudo isso é importante. Então, para a gente, para se não tá fixo ainda, né, na cabeça de quem está ouvindo ou assistindo, a importância, né, do trabalho alinhado entre marketing e recursos humanos, que agora vai ficar. Né? Então, vamos elencar isso, né? Então, talvez um primeiro ponto seja, e aí talvez você concorda comigo, para a gente ser mais assertivo no processo de recrutamento. Então, quando a gente tem um alinhamento entre essas duas áreas, a gente tem um processo de recrutamento mais assertivo. Você concorda comigo? Concordo, é isso mesmo. Tem que ter esse alinhamento para que caminhe, todo mundo fale a mesma língua, vamos assim dizer, sabe? E talvez um próximo ponto, então, seja que a gente encontre os talentos, né, que são mais próximos do fit cultural e da cultura organizacional da empresa. Isso aí. Então, entendemos que o processo de recrutamento, quando bem alinhado, ele diminui turnover, ele reduz absenteísmo. Agora a gente entendeu que ele também traz os melhores candidatos e, consequentemente, os melhores talentos. Com certeza. Depois, para a gente compreender quais são as expectativas, né, da empresa e as expectativas dos colaboradores. Então, entender o que a empresa objetiva e o que o colaborador objetiva e que eles dois possam conversar. Sim. Então, mais um entendimento aí que a gente tem. E por fim, né, para que a empresa se posicione aí como uma marca empregadora no mercado. Acho que a gente conseguiu resumir um pouquinho do que a gente falou, né? É isso mesmo, Evandro. Agora, talvez seja legal a gente dar algumas dicas, né, de como que o RH pode prosseguir. Então, talvez a primeira coisa seja, e aí me ajuda com isso, RH, pare de abrir vaga imediatamente. Pare já. É. Primeiro, avalie, veja se realmente, né, a descrição da vaga ela está atualizada, se está de acordo com os valores da empresa, como que você vem fazendo esse processo de recrutamento e alinhando isso com as lideranças da empresa. Então, isso é muito importante revisitar. Tá, então, depois parou de abrir vaga imediatamente, vamos conversar com o departamento de marketing, né? Então, RH e marketing, vamos aí marcar um encontro, talvez entre as lideranças, os gestores, ou entre as pessoas que operacionalizam, né, ali o recrutamento e a parte das redes sociais, ali, enfim, principalmente. Vamos marcar um encontro, vamos criar um planejamento em conjunto, né? Exato. E depois colocar esse planejamento em prática. Isso, porque quando a gente para fazer essa análise e ter esse entendimento sobre a importância da vaga e a definição dela, e ter essa conversa estratégica com o marketing e com as lideranças, você entende o real objetivo e quais os canais principais que seriam estrategicamente mais positivo para a divulgação daquela vaga, ou no caso de um recrutamento, por exemplo, usando mais o modelo offline aqui que a gente comentou, né, local ali, de identificar quais locais que a gente poderia divulgar a nossa vaga, para a gente trabalhar com essa assertividade, né? Legal. Renata, para a gente encerrar, então, eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais, né? Deixasse um recado aí para a gente encerrar. Eu vou fazer isso também aí para a gente se despedir. Pessoal, Legal. Nosso bate-papo tá chegando ao fim, infelizmente. Sim. Bom, primeiro, obrigada mais uma vez pelo convite, por estar aqui participando. E o que eu deixo para você que trabalha no recrutamento e seleção é que você realmente faça essa revisão, analise esses pontos que a gente trouxe aqui hoje, tenha trocas, entenda também como empresas do mesmo ramo que a sua faz hoje, porque eu acho que isso também ajuda muito em relação a você entender se você está tendo boas práticas no seu dia a dia, e conte com a RH Gestor e com a nossa plataforma para ter esse recrutamento e seleção de forma automatizada e qualificada.
Então, de considerações seriam isso. Também me coloco à disposição, caso vocês queiram trocar alguma ideia e tudo mais. Sou RH ali na RH Gestora, é só me procurar que eu estou à disposição de vocês também. Muito bom. E eu acho que para quem é da área de marketing, né, a dica que eu posso dar é esteja disposto, né, disponível para ouvir, né, quais são os desafios ali da área de recrutamento da sua empresa. E aí, para você que é de RH, se você não conseguir essa abertura, né, do departamento de marketing, mostre esse nosso conteúdo, né? Onde a gente fala de por que é importante esse trabalho em conjunto dessas duas áreas. Então, eu queria te agradecer, Renata, então, por esse bate-papo. Queria agradecer a você que acompanhou a gente até aqui. O nosso bate-papo, o nosso podcast de hoje vai ficando por aqui, mas a gente se encontra aí nos próximos episódios. Um abraço e até mais. Até mais.